Vamos fazer uma leitura bíblica na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se um irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente, e se consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Repetindo o versículo 11, o versículo 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E o final do versículo 1, o marido não deixe a mulher. Nesta manhã, o título desta mensagem é Separação e Divórcio. Nós sabemos que o homem foi criado para viver em comunidade. O homem, o ser humano, não pode ficar isolado da sociedade que faz parte. Este fato, essa realidade, não foi um descobrimento dos antropologistas modernos. Já no princípio, quando Deus criou o homem, a mulher, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Esse texto está registrado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Sim, foi Deus que estabeleceu as bases do matrimônio, da família, da vida social, da vida comunitária. Mas hoje nós assistimos à desintegração dos princípios que podiam tornar
a nossa sociedade uma comunidade unida e feliz. O egoísmo tem separado o homem do seu semelhante. Cada qual vive para si mesmo e pensa só em si. A vida comunitária tende a desaparecer. Não é raro o caso de pessoas vivendo no mesmo prédio, no mesmo edifício, e mal chegam a se conhecer. E na vida familiar? Na vida familiar, meus irmãos e minhas irmãs, a situação também não é animadora. Os filhos fazem vida separada dos pais. E o mesmo sucede entre os esposos. Não é de se admirar que hoje em dia assistamos a tantos divórcios, tantas separações, e até mesmo entre os evangélicos. A dissolução dos lares é, na verdade, uma das causas principais do desequilíbrio da sociedade moderna. De fato, a grandeza de uma pátria se constrói no silêncio e na harmonia dos lares e de famílias bem estruturadas. A família é a base da sociedade. E hoje a família tem sido atacada. Alguns políticos, algumas ideologias querem desestruturar a família. Dizem que a família tradicional é prejudicial ao país. Lutam de todas as maneiras, levantam a bandeira para destruir a família, através do divórcio, da separação, do aborto. Mas, repito, a família é a base da sociedade. Se destruirmos a família, certamente destruiremos o país. O nosso país ficará numa situação pior. O divórcio, como todos os problemas que se apresentam na vida, tem sempre a mesma origem. Qual é a origem do divórcio? A origem é o pecado. O ser humano não é o que deveria ser. O ser humano deixa de ser aquilo que foi projetado por Deus. Agimos mal, mas não queremos admitir a nossa culpa. Não queremos admitir as nossas falhas. Não queremos admitir que o pecado é a origem de todos os males. É o pecado que leva à desintegração dos lares, das famílias, dos filhos desamparados. Esta é a realidade que a Bíblia nos apresenta. E nas relações
sociais da família, o resultado de tal atitude do pecado é a separação, é o divórcio. O que fazer, meu irmão, minha irmã? O que fazer quando se chega ao ponto em que as relações se tornam praticamente insustentáveis no matrimônio? Vou repetir para que você possa entender e receber nesta manhã o aconselhamento bíblico. O que fazer? O que fazer quando se chega ao ponto em que as relações se tornam praticamente insustentáveis no matrimônio, na família, no lar? O divórcio, a separação, essa solução, na verdade, nunca possibilita um novo princípio. Uma resposta mais acertada é, sem dúvida, a reconciliação. Vou repetir. A resposta para a pergunta que foi colocada aqui: o que fazer quando se chegar ao ponto em que as relações se tornarem praticamente insustentáveis? Reconciliação. E reconciliação significa dar, significa ceder, significa se humilhar, ouvir, compreender, se ajustar. Para construir um bom casamento, é necessário que cada qual dê tudo quanto pode de si próprio para o bem comum. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Para construir um bom casamento, é necessário que cada qual dê tudo quanto pode, de si próprio para o bem comum. É preciso construir o casamento e, para edificá-lo, se faz necessário trabalhar constantemente, fazendo uso do melhor material, da melhor mão de obra, que é o amor verdadeiro, o amor genuíno. O amor. Foi Deus quem uniu o homem e a mulher. O matrimônio é uma instituição divina e, como igreja, não podemos permitir que nenhum partido, nenhum político apregoe a destruição da família tradicional. Tudo que vai contra a família vai contra Deus e não tem a bênção do Senhor. O matrimônio, repito, é uma instituição divina, não é uma instituição humana. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, palavras do Senhor Jesus Cristo acerca do casamento. Portanto,
deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Que maravilha! Que união perfeita! Portanto, diz o Senhor Jesus, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Era esta a resposta que você queria ouvir, meu irmão? Esta resposta que você queria ouvir, minha irmã? O que fazer quando se chega ao ponto que as relações se tornam praticamente insustentáveis? Primeira, a reconciliação, o amor. E lembre-se dessa palavra de Jesus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Estas são as palavras do Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus. Estas palavras de Jesus nos transmite a inconfundível vontade divina acerca do casamento, que ele uniu homem e mulher, a fim de viverem juntos, não temporariamente, viverem juntos e participarem de uma vida em comum, unidos para sempre, não temporariamente, unidos para sempre pelo amor. Quando surgem conflitos e problemas no casamento, há que se proteger esta unidade, reagindo com compreensão e espírito perdoador, de parte a parte, pois geralmente a razão não está só de um lado. Repetindo, quando surgem conflitos e problemas, há que se proteger esta unidade, o casamento. Como? Reagindo com compreensão e espírito perdoador, de parte a parte, pois geralmente a razão não está só de um lado. É evidente que este perdão não vem automaticamente. O homem que não está ainda reconciliado com Deus não tem capacidade de perdoar o seu adversário e dificilmente entende como poderia se reconciliar com alguém que lhe causa problemas. Mas é aqui, meu irmão, minha irmã, que o Senhor intervém. É aqui que o Senhor Jesus entra com a solução, dando forças, capacitando para a pessoa poder se reconciliar. Esse tal perdão que eu estou falando nesta manhã para os casais que estão vivendo em conflitos, este tal perdão só pode vir de uma íntima união com o Criador.
a união com Deus nos supre com as forças que a nossa natureza humana não produz. Cristo desfez na sua cruz as inimizades, barreiras e separações, a fim de reconciliar os homens com Deus e aproximá-los uns dos outros como irmãos. Não há no mundo nenhuma outra força que se iguale à do Evangelho, que é o poder para a salvação. Não tem nenhuma força que se iguale ao Evangelho em unir os homens, em unir os casais, em unir as famílias em amor, fazendo-os sentir parte uns dos outros. Com o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado e confiando no seu poder, na sua ajuda, é fácil compreender os outros e manter-nos unidos a Ele. Ainda que o amor entre as pessoas seja imperfeito, elas podem manter-se unidas se desejarem que Deus seja o elo de ligação entre elas. Repetindo, ainda que o amor entre as pessoas, entre os casais, seja imperfeito, elas podem manter-se unidas se desejarem que Deus seja o elo de ligação entre elas. Se o Senhor for este elo, mesmo diante das imperfeições, dos problemas, das dificuldades, o seu casamento não vai ser desfeito. Você vai continuar levando o seu lar, a sua família, e vai ver a bênção do Senhor no seu lar. Como cristãos evangélicos, nós somos a favor da família. Não lutamos, não batalhamos pela desintegração da família. Como cristãos, defendemos a família tradicional. Defendemos o casamento dentro dos padrões bíblicos. Defendemos o casamento com um relacionamento saudável e feliz. Como cristãos evangélicos, ajudamos os casais e suas famílias a resolverem seus conflitos e viverem em paz e unidade para o bem comum e social, porque sabemos que a degradação do casamento e das famílias é apenas o início do surgimento de efeitos colaterais, como aumento de violência, prostituição, drogas, depressão, suicídios,
assassinato e outros males podem surgir como efeitos colaterais da destruição da família tradicional, da degradação do casamento. As estatísticas de divórcio no Brasil e no mundo são assustadoras. Embora em número menor do que na sociedade secular, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, esta prática do divórcio, esta prática da separação tem sido uma realidade. Repito, infelizmente. Alguns irmãos chegam a se justificar dizendo que Deus não quer que seus filhos vivam infelizes dentro do casamento. É verdade, é correto, mas Deus também não deseja, Deus não aprova o divórcio, a separação. Por quê? Porque o divórcio não é a solução. Se assim o fosse, todas as pessoas divorciadas seriam felizes e não existiriam terceiros casamentos. Mas o que Deus deseja é a prática mútua do amor. O que Deus deseja é a prática do perdão. O que Deus deseja é a prática da reconciliação e a unidade da família. Lute pela sua família. Lute pela unidade da sua família. O fato é que as separações, os divórcios refletem falta de respeito, falta de paciência, falta de altruísmo, falta de tolerância. A prevalência do divórcio entre as pessoas chamadas por Deus, a prevalência do divórcio entre os evangélicos é ainda mais alarmante. Infelizmente, até pastores estão se divorciando, trocando a sua esposa de 50 por uma de 25. Que coisa terrível! É um pastor que deveria dar o exemplo de uma família saudável, se divorciando, trocando de esposa. Isto é errado, é contrário à palavra do Senhor. Pastores lutando contra a família, ensinando os seus membros através do seu exemplo errado, que podem se divorciar. Nós, evangélicos, que defendemos a palavra do Senhor, uma igreja séria, luta a favor da família, do casamento. Guarde, meu irmão, minha irmã, o seu coração, invista em seu casamento, ame seu cônjuge, permaneça na fé.
Jesus te guardará, Jesus te honrará, Jesus honrará a tua fidelidade. Jesus Cristo pode restaurar seu casamento. Eu tenho certeza que esta ainda é a melhor opção. Como pregador do Evangelho comprometido com a palavra de Deus, eu tenho certeza que esta ainda é a melhor opção. Seu casamento, sua família, é o que você tem de mais importante na vida. Meu irmão, minha irmã, o casamento, a sua família, é o que você tem mais de importante na vida, depois da sua própria vida e de seu relacionamento com Deus. Como é que você quer destruir a sua família? O divórcio tem sido estimulado como uma solução para casamentos em crise. Como pode, dentro das igrejas evangélicas, em algumas igrejas, não em todas, o divórcio tem sido estimulado quando há problemas familiares. Contudo, o divórcio não é uma sábia solução para o casamento em crise. Mas o divórcio é um sério agravante, um outro problema que na maioria das vezes traz profundo sofrimento e frustração para todos os membros da família, principalmente os filhos. As consequências e as sequelas do divórcio, da separação, são devastadoras a curto, a médio e a longo prazo. Há muitos casais e filhos arrebentados emocionalmente pelo divórcio. Divórcio traz sequelas. Concluindo esta mensagem nesta manhã, ressaltamos que a igreja comprometida com a palavra de Deus precisa dar ênfase em famílias fortes. Casamentos estáveis resultam em famílias, igrejas e sociedades saudáveis. Cuidado, meu irmão, com estes políticos, estes partidos que apregoam a desintegração da família. A solução para o casamento e para a família não está nos modelos falidos da sociedade pós-moderna, mas a solução está na eterna e infalível palavra de Deus. O mesmo Deus que instituiu o casamento, tem a solução para os casamentos em crise. Somente Deus pode curar relações quebradas, trazendo esperança onde os sonhos
já morreram, trazendo vida onde as sombras já escurecem os horizontes. Só Deus pode trazer cura e restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. O mesmo Deus que criou o casamento tem a solução para ele. Deus é o Criador, o sustentador do casamento. Quando ele reina no casamento, o divórcio, a separação não tem espaço. Quando Deus reina dentro de uma família, quando a família procura servir a Deus, quando a família coloca Deus em primeiro lugar, o divórcio não tem espaço. Busque no Senhor a solução de todas as crises matrimoniais, pois Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, para trazer a cura para toda a forma de mal e de seus efeitos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe poderosamente e abundantemente, em nome de Jesus Cristo. O Senhor, nesta manhã, vai fazer uma grande transformação no teu lar. Confie no Senhor, lute pela sua família, firme-se no Senhor, o Senhor te dará vitória. Que Deus abençoe a todos. Amém.